Good morning, everybody. How are you? I'm teacher Renato. I'm going to start with English 6. We're going to work with units 12, 13, and 14 for today, right? So, let's get started. Na última aula, nós vimos primeiro condicional, vimos alguns modais, tivemos alguns exercícios, e hoje a gente vai passar para outras unidades e vamos ver o terceiro condicional. Então, vamos lá, né? Let's get started. Aqui na unidade 12, iniciando pela unidade 12, nós vamos começar a trabalhar com o condicional would, que faria o futuro do pretérito in English, né? No caso do português. Então, we have 3 questions here. Nós temos 3 perguntinhas aqui. Number 1. Which famous person would you like to meet? Então, percebam que o would vai associar-se ao verbo like, gostar, o que seria um gostaria. Então, which famous person, que pessoa famosa, would you like, você gostaria de conhecer? What would you talk about? Sobre o que você falaria? Então, percebam que esse would vai ser o nosso futuro do pretérito em português. I would love, eu amaria. I would study French, for example. Eu estudaria francês. Então, esse would, associado a um verbo principal, vai fazer essa terminação ia no português. Ok? Então, question 2. Which country would you like to visit? Que país você would like, gostaria de visitar? What would you do there? O que você would do? O que você faria lá? Okay? This is very simple. And number 3, if you had a lot of money, what would you buy? Would buy, compraria. Então, se você tivesse muito dinheiro, o que você compraria? How much would you give to friends? Would you give money to your friends or to your family? I would help my family. I would help my friends. Okay? So you answer these questions. You can practice orally, of course. Or if you want, you can write it down. Okay? Let's see the other slide. We have a small text here, sweet dreams. This is the second conditional. Só lembrando que a gente viu o primeiro condicional, onde se trata de situações possíveis no presente. Ok? A partícula se, lembrando que é o if. If I study hard, se eu estudar para valer, I will succeed, eu vou obter sucesso. Então, lá no primeiro condicional, nós tínhamos o tempo presente, verbo principal. If, a partícula if, mais o verbo no presente. Aqui no segundo condicional, second conditional, nós temos um verbo no passado. Ele se trata de situações que poderiam acontecer, né? Realizar-se. Vamos ver adiante. Então, vamos ver aí na questão number 1. Read about Nicole. Então, vamos ler aí sobre a Nicole. Which text describes her life? Qual dos textos aí descreve a vida dela? Which describes her dreams? Qual descreve os seus sonhos? Então, vamos lá praticar um pouquinho da leitura. I live in an apartment with my mom and my little brother. My mom works in a hospital, so my grandma takes care of us and helps my mom. We have a parakeet. I go to Jefferson Elementary School, and I usually wear jeans. I can only have ice cream on Saturdays. Nicole, 7. So, on the other side, we have another text, and we have some answers here. So, let's read along. If I were a princess, okay, perceive that the text starts with if I were, a verb in past tense, simple past, right? This is the second conditional. If I were a princess, se eu fosse uma princesa. If I were a driver, se eu fosse um motorista. If I were rich, se eu fosse rico. Okay, if I were.
Isso obriga você a utilizar a partícula would. Assemelha-se ao português. Em português a gente diz: se eu fosse rico, eu viajaria, eu compraria, eu moraria, eu me mudaria. Mesma coisa na língua inglesa. Então nós temos aqui o segundo condicional, if I mais o verbo no passado, se eu comprasse, se eu tivesse. Isso obriga você a utilizar a segunda sentença, a partícula would, ok? Então, aí está a partícula would. I'd, ela só está flexionada, que ela está reduzida, é a forma abreviada. Então, if I were a princess, I'd live in a place. I'd live, mesmo que I would live, eu viveria in a palace, a palace, eu moraria em um palácio. I'd have, continuando aí, né? I would have, eu teria. I'd have servants to take care of me. My mom would be queen, and she would not work. Olha aí o would mais uma vez, só que com a partícula da negação. Então, she wouldn't work. Então, she would work, ela trabalharia. She wouldn't work, ela não trabalharia. I wouldn't go to school, eu não iria para a escola. I'd have a private teacher. I'd ride a white horse and I'd wear a long dress. I could have all the ice cream I wanted. Okay? This is so simple, it's like Portuguese. So, we have the answers here, and you can spot that this is not that difficult, right? So, the second conditional is like this. Very simple. If plus a partícula if mais a verb in the past tense, and the second sentence is going to apply would, right? It's like Portuguese. Going ahead, mais adiante nós temos aqui o grammar spot. What tense describes Nicole's real life? Okay? Olha só, o number 2 we have, if I lived in a palace, como já expliquei a vocês, aqui no segundo condicional nós temos que usar o verbo no passado simples, ok? Então, independente, nós vamos ver, sempre prestar atenção se o verbo se trata de um verbo terminado com ed, que é um verbo, me faltou a palavra agora, ok? Ou se é um verbo que não respeita não segue essa regra do ed, né? Se ele muda de forma. Okay? Então nós temos aí, if I lived in a palace, verbo regular, né? Terminado com ed. A gente lembra que eles podem terminar com ed, ou ied, ou ainda com d, dependendo daquelas regrinhas que nós já conhecemos. Então, verbo regular, ou verbo irregular, que é aquela lista maior que nós temos, né? Nós já vimos anteriormente. Então, if I lived in a palace, If I lived in a palace, se eu morasse em um palácio, e aí o restante da frase. Então, olha só. Does she live in a palace? What tense is lived? Em que tempo verbal está o lived, como nós já chamamos a atenção anteriormente? Então, passado simples, ok? Então, lembrando-se, no primeiro condicional, nós utilizamos a partícula if, o se, né? A partícula if mais o verbo principal no presente. Aqui no segundo condicional nós temos a partícula if mais o verbo principal no passado, ok? Então, olha só. I'd have servants. Eu teria serventes, né? Serviçais, ok? Como disse a vocês anteriormente, aí está entre parênteses, I'd equals I would, ok? It's abbreviated form. Is this a dream or reality? Então, seria um sonho ou realidade? Ok, number 3. Complete the rule. You have to complete the rule. Let's read together, right? We make an real conditional clauses with if plus the tense. Qual seria aí o tense? O verbal tense, ok? In the result clause, we use the auxiliary verb plus the infinitive, ok? The second conditional is like this. Então, como a gente já comentou antes, completando-se aí a regrinha, nós temos a partícula if, mas o past tense, right? O passado, o tempo verbal passado. E na frase de resultado, na segunda
sentença, nós usaríamos aí o would mais o infinitivo do verbo. Foi o que a gente aplicou, né? Would like, would travel, would visit. Ok? Visitaria, viajaria, compraria, would buy. Então a regrinha é essa. Very easy. And number 4, notice that was can change to were in the if clause. Então pode haver essa mudança. De was, a gente sabe que a partícula, o passado do verbo be, ele tanto pode ser was como pode ser were, mas há essa exceção aqui em se tratando de I. If I were, que a gente sabe que deveria ser was, pela regra, né? Was usaria para primeira pessoa do singular, I, eu, he, she, it. Mas neste caso, há essa exceção. Esse were pode ser porque é uma situação que poderia ser real, mas na verdade não é. Então, há essa exceção. Okay? Let's see the exercise, right? Put the words in the correct form. It's answered, já está respondido. It's just for practice, right? So let's see. Number 1, if I were, okay, the past tense of be is was or were. In this case, you would apply was or were, okay? If I were rich, se eu fosse rico, I would travel. I'd travel around the world, right? First, primeiramente. Então, a gente já começou dizendo se eu fosse, eu viajaria. O que caberia aí? Primeiramente, eu irei, eu vou ou eu iria para a Austrália, to Australia. Logicamente que seria concordando-se com o tempo verbal, com a coerência e a coesão da frase, você poria I would go. Eu iria, porque a gente está dizendo se eu fosse, então eu viajaria ao redor do mundo e, consequentemente, a próxima sentença seria I would go. Eu iria. Né? I would go to Australia. Then I would go to India. Okay? So simple, right? Number 2. If he, se ele, harder, um pouco mais. Então nós temos aqui in question the verb work, trabalhar. Como ficaria aí? Raciocina comigo. He more money. Então, if he worked, se ele trabalhasse, if he worked harder, se ele trabalhasse mais pesado, mais duro, com mais vontade, he would have more money. Ele teria mais dinheiro. Ok? 3. I'd go to work if we have here the verb feel, sentir, ok? Feel better, but I feel terrible. Então, I would go to work, eu iria para o trabalho, ou eu não iria, eu poria. I wouldn't go to work if I felt, right? Past tense of feel is felt. Passado simples aí do feel é felt, sentisse. If I felt better, se eu me sentisse melhor. But I feel terrible, mas eu me sinto terrível, right? 4. If the verb is can, okay? A possibility or ability. The past tense of can is could. Já conversamos sobre isso também. If I could speak perfect English, se eu pudesse falar o inglês perfeito, I wouldn't be in this classroom. Eu não estaria nesta aula. Or I would be in this classroom. Just to get better. Para melhorar, claro, né? Even more, cada vez mais. So, number 5. What would you do if a stranger gave you $1 million? O que você faria se um estranho te desse? Então, gave. Nós temos aqui em questão o verbo give. O passado do give é gave. Okay? It's a bit different. Se ele te desse, ok? $1 million. What would you do? O que você faria? Como eu responderia essa questão? I would. Eu would mais o verbo principal. I would buy many things. Eu compraria muitas coisas. It's like Portuguese, right? It's almost the same thing. É quase a mesma coisa. Ok? Então não é complicado. Ok, going ahead, we have I feel terrible. My head hurts. My head hurts. A minha cabeça dói. And I feel dizzy. Ok?
Então, nós temos aí, mais uma vez, algumas frases para praticar. E aí nós temos tanto uma causa e uma consequência. Então, a consequência é algo que você talvez dissesse para o outro, para ele melhorar. Olha só, if I were you, se eu fosse você, if I were you, I'd go to bed, right? Então, let's see. Work with a partner, you and me. Give the people advice about their problems, right? So let's see. We have number 1, number 2, 3, 4, 5, and 6. We have 6 sentences. Let's check them out, right? Number 1, I don't have any money. Eu não tenho dinheiro algum. What would you say to this person? O que você diria a essa pessoa? I don't have any money. E aí, a gente usaria aqui modais. Eu utilizaria modais. Não tenho dinheiro algum. Então, que conselho você daria? What advice would you give? Então, you should work harder, por exemplo. Você deveria trabalhar mais. Should. Nós vimos que o should, ele aconselha, né? Então, should, o modal que serve para aconselhar. Você deveria fazer algo. You should work harder. You should buy your clothes, for example. Você deveria vender roupas. You should hike your car. Okay? Number 2. My hair looks awful. O meu cabelo está terrível. Está horrível. O que você diria de advice para essa pessoa? Lembrando que nós temos should, must, have to, need, que já vimos em aulas anteriores, right? Could, também, would. Então, which advice would you give to this person? My hair looks awful. You should visit a hairstylist, okay? 3, I have a toothache. Estou com dor de dente. Você diria? You have to visit a doctor. You have to visit a dentist, okay? You should visit a dentist. You must visit a dentist. You need to visit a dentist, right? Utilizando aqui dos modais. Number 4. I had a fight with my boyfriend. Tive uma briga com meu namorado. Boyfriend or girlfriend. Ou com a namorada. Que conselho nós daríamos? You should, you must, you would, okay? Number 5. My car won't start in the morning. Meu carro não vai ligar pela manhã. Ele não ligará, não ligaria, não liga pela manhã. Que conselho você daria para essa pessoa? Oh, you should pass in a pumper, in a gas pumper, right? Something like this. You must, you need, you have to. Lembrando que cada um deles, um expressa necessidade, outro expressa uma obrigação, ok? Então, nós já vimos tudo isso, já devemos estar com isso na ponta da língua, right? And number 6, finally but not least, por último, mas não menos importante, my neighbors, os meus vizinhos, would you give to this person? Que conselho você daria? You should call the police, for example. You must lock your door, for example, okay? You have to talk to them. Você tem que conversar com eles. You need to talk to them. Okay. Phrasal verbs. Phrasal verbs consist of a verb plus an adverb or preposition. Some phrasal verbs are literal. Então, alguns verbos frasais, o que nós chamamos de verbos frasais, são verbos que são compostos por um verbo, logicamente, mais um advérbio ou preposição. Geralmente, eles mudam de sentido. Por exemplo, o verbo find, encontrar. Find out. Então, find mais a preposition out, find out, mudaria para descobrir. Então, os verbos frasais, eles mudam, né? Eles não têm um sentido literal, mas às vezes eles têm. Às vezes essas preposições, elas servem apenas para intensificar o sentido do verbo, né? Então, como eu disse a vocês, find, encontrar, find out, descobrir, ok? Então, vamos ver aí alguns exemplos. First, we have go away, ok? Go, nós sabemos que é o verbo ir. Go away, ir embora, partir, ok? Go away, vai embora, ok? Go away and leave me alone, me deixe sozinho, leave me by myself, por exemplo. Take é o verbo tirar, tomar, e ele assume outros
significados dependendo se da preposição ou do adverb que venha com ele. Aí nós já temos esse verbo mais comum. O nosso maior costume é de sempre ver o verbo take e o verbo get com outras junções, né? Caso as preposições ou adverbs. E a gente sempre teve esses probleminhas de tradução. Mas aí com os verbos frasais a gente já sabe que eles vão assumir outros sentidos ou ter o sentido intensificado. Então nós temos aqui, take off your coat. Ok? O coat, o agasalho, and sit down. No caso de take off, take, tirar, o take off seria um despir-se, tirar de cima, né? Desvestir. And sit down. Sit a gente já sabe que é sente. Sit down intensifica-se a ação do verbo. Sente-se, sit down, dando-se uma ordem. Então intensificou-se. Não que ele tenha mudado de sentido, mas houve uma intensificação, ok? Então nós temos aí, go away, take off, sit down. Lembrando-se que esse take off também, tratando-se de airport or airplane, you can say that the airplane is going to take off, decolar, right? Tratando-se aí de aviação. But in this case, nesse caso, is take off clothes, right? Okay, let's see some exercises. Complete these sentences with the word from the box. We have a box here. We have some prepositions. The prepositions are out. It's going to appear twice. Ela vai aparecer duas vezes. Up, on, and back, right? Okay, let's see. We have 5 sentences. Put something warm. Por algo quente, algo aquecido. A gente está falando de roupa. Então, put on. Put on. Vista, use. Put é o verbo pôr, colocar. Put on, a gente tem como essa ideia de colocar sobre si, vestir, né? Então, put on something warm. Put on your clothes, please. Okay? Put on, põe as suas roupas, vista as suas roupas. Put on your coat. Put on your t-shirt, please. Okay? Put on your t-shirt. Put on. It's cold today. Está frio hoje. Number 2. I never get out. Okay, we have another phrasal verb. We have the verb get, em sentido mais amplo da coisa, ele seria um conseguir. But we have here out, okay? Get out. Então, get out, okay? We have a second question, second sentence. I never get out. Então, nós sabemos que esse verbo get, ele assumindo-se aí no sentido mais geral da palavra, né? Do sentido mais geral, get seria um conseguir. Mas nós o vemos aqui com out. Nós sabemos que out é fora, para fora. Então, get out, sai, ok? I never get out of bed before 8 o'clock on Saturdays. Nunca saio da cama antes das 8 no sábado, aos sábados, ok? Number 3, I forgot my cell phone, ok? Forgot. In the past. Eu esqueci my cell phone. Let's go back. Ok, go, nós sabemos que é o verbo ir. E go back, back, nós sabemos que é atrás, por trás, ok? Let's go back seria um voltar. Então, let's go back, vamos voltar. Let's return. Let's go back to the house and get it. E pegá-lo. Vamos voltar para casa e pegá-lo. On number 4, I'm going to take a dog out for a walk. Ok? I'm going to take out. Levar. Tirar. Então, eu vou levar o cachorro para dar uma volta, para passear. I'm going to take out the dog for a walk. And number 5, why are your clothes on the floor? Por que suas roupas estão no chão? Why are your clothes on the floor? Please pick them up, ok? Pick, pegar. E pick up, mesmo sentido. Pegar, né? Tirar do chão, levantar, né? Please pick them up. Lembrando-se que o verbo pick up também pode ser passar para pegar alguém em casa. For example, marco com alguém e digo, eu passo aí, vou te buscar. Ok? Então, I will pick up at 8, for example. I pick you up. Vou te buscar. Pick you up at home. Ok? Então, nos phrasal verbs que nós vimos aí, foram esses, né? Right. Some phrasal verbs aren't literal. Como já falei anteriormente, né? Nós temos aí another example.
The plane, o avião, the airplane or the plane took off. Ok? Take off, no passado, took off. Ok? O avião decolou. The plane took off. I gave up my job. Ok? Give, no presente, give é o verbo dar. Ok? Give up é o verbo desistir. Então, nós temos aqui o passado do verbo give up, desistir. Nós temos aqui gave up. I gave up my job. Eu desisti do meu emprego. Ok? Give up, gave up. Eles seguem a mesma estrutura dos verbos no passado. Claro, porque nós temos o verbo em si, mais uma preposição ou advérbio. Não muda nada. O verbo é que vai sofrer essas alterações do tempo verbal, as flexões, né? No passado, no presente, no futuro. Então, nós temos aqui give e o passado gave. Ok? Give up, desistir. I give up you, desisto de você, for example. Okay? Complete the sentences with one of these phrasal verbs in the correct form. Nós temos aqui grown up, go out with, stay up, get along with, look forward to, right? So it's answered just for practice. So let's see, we have from number 1 to number 5. So how do you, your parents, how do you get along with your parents? Okay, get along with, it's your task, it's your homework to look for the meaning, right? I'm not going to give you okay, I'm not going to give you the answers, right? How do you get along? Okay, get along with your parents. Parents, lembrando que nós temos aqui um falso cognado, são os pais, ok? Number 2, do you like to stay up late? Okay, stay up, I'm not going to give you the answer. Look up in the dictionary, okay? This is another phrasal verb, look up, buscar, procurar. Vocês vão buscar os significados, ok? É parte do seu homework, dever de casa. Number 3, what are you doing on your next vacation? Vacation, férias, okay? What are you looking forward? Looking forward, doing on your next vacation. And number 4, are you going out with anyone at the moment, okay? Going out, nós já vimos anteriormente, dever de casa também. Go out, ok? Number 5, where did you, ok? Nós temos aqui o auxiliar do passado, did you. Se fosse presente, como a gente tem visto até agora, so far, até agora, where do you, present. Nós estamos fazendo uma pergunta no passado. Where did you, onde você, grown up, ok? Também fica de dever de casa. Grown up. Oh, I grew up in Teresina, for example. I grew up in Brazil, in the countryside, okay? Or have you always lived here? Ou você sempre morou aqui? Okay? This is your homework. Look forward to these verbs. We have here some social expressions. Expressions we use every day in the everyday life. For example, excuse me, right? You can repeat if you want, if you feel like, okay? Excuse me. And we have a small conversation here, a dialogue, right? Let's read it together. Excuse me, can I get past? Okay. Pardon me, can I get past, please? I'm sorry, I didn't hear you. Yes, of course. Thanks a lot. We have here 4 expressions, right? I think maybe the unknown expression would be pardon me, okay? Pardon me would be excuse me, I'm sorry, okay? That's the same thing. So we have excuse me, pardon me, of course, I'm sorry, okay? And number 2, you're going to get married soon. I hear you're going to get married soon. Ok? Eu mudaria para I heard. Eu ouvi dizer. Ok? Hear, no presente, passado de hear é um verbo irregular, ele vira heard.
ok? Nós acrescentaríamos aí apenas o D, letra D. I heard, eu ouvi dizer. I heard you're going to get married, ok? Get married, casar-se. Eu ouvi dizer que você vai se casar em breve, soon. Congratulations, ok? Parabéns, congratulations. That's right. Next July 21st. Can you come on the wedding? July 21st? Oh, what a shame. That's when I'm away on vacation. Don't worry, we'll send you some pictures. That's very nice of you. Okay, we have here some expressions of everyday life, social expressions. Let's check them out. Okay, we have I heard. Eu ouvi dizer, oh, I heard you like chocolate, for example. I heard the class is going to be with teacher Renato, for example. Okay, I heard. Eu ouvi dizer. Second expression, congratulations. Okay, if someone makes something that is really good, for example, mark 10, score 10 on the test, tira 10 na prova, you give congratulations, okay, with S. Congratulations, parabéns. Another expression would be, that's right. É isso aí, é isso mesmo, that's right. Certo? É isso mesmo, né? That's right. What a shame, oh, what a shame, what a shame, que vergonha, oh, perdão, que vergonha. What a shame, fico sem jeito, what a shame. And last but not least, por último, mais ou menos importante, don't worry, never mind, don't worry, não se preocupe, não tem problema, don't worry, ok? You have to practice these expressions, ok? Aproveite para praticar essas expressões, tome nota e utilize-as no dia a dia, né? Se você for conversar, you have a conversation, okay? You have to apply these expressions, right? Ok? Então, só repetindo aqui as expressões, nós temos excuse me, pardon me, of course, claro, of course. I'm sorry, I heard, congratulations, that's right, what a shame, don't worry. Very simple. Other expressions here, we would listen to an audio, to a conversation, but we don't have this here right now. So we are going to read together and practice the expressions. You can write it down, okay? Write down with another phrasal verb, write down, tomar nota, anotar, copiar, ok? Uma expressão de comemoração, né? Uhul! Ok. Look at a time. Hurry up. Hurry up. Apressa-te. Se apressa. Hurry up. Hurry up. Let's go. Hurry up. Or we'll miss the train. Ok? Miss the train. Perder o trem. Lembrando-se que aqui nós já vimos até esse verbo numa outra aula. O verbo perder o trem, perder a aula, perder o ônibus. Nós sabemos que o verbo perder é o verbo lose. Só que é quando você perde algo no sentido de perdi um caderno. Ok? Perdi um celular, por exemplo. For example. Mas nesse sentido de perder a aula, perder o ônibus, nós vamos utilizar o verbo miss. Assim como você sente falta de alguém, né? I miss you. Sinto sua falta. I miss my mother, for example. Então, nesse caso de perdi o trem, não consegui pegar o trem, I missed the train. I missed the bus, for example. Okay? I missed class. Faltei a aula, perdi a aula. Então, voltando isso aqui. Então, nós vamos perder o trem. We'll miss the train. Another expression would be just a minute. Só um minuto, só um momento. Ok? Então, just a minute. Wait a minute. Espera um minuto. A minute. I can't find my umbrella. Okay? Umbrella. A thing that protects you from sun, from UV rays, for example, from rain, umbrella, okay? Do you know where it is? I have no idea, okay? I have no idea, não faço ideia, I have no idea. No idea, no idea, I have no idea, right? But you won't need it. Olha aí o need, precisar, aquele modal. Então, mas você não vai precisar disso, né? Precisar de. It's a beautiful day. Just look at the sky. All right. Mais uma expressãozinha, né? That's right. All right. Ok?
I'm ready. Let's go. Estou pronto, vamos lá. On dialogue level 4, we have another expressions here. Other expressions, sorry. We have good luck on your exam. Okay? We have another phrasal verb. Nós temos aqui outro verbo frasal, ok? Did you go out last night? Ok? Go out, sair. Então você saiu a noite passada? Lembrando que nós estamos aqui com ele na forma do presente, go out, por conta do auxiliar did, do passado. Então o auxiliar did já está indicando o passado, por isso que o verbo volta para sua forma do infinitivo. Lembramos disso lá do passado simples, né? Sempre que você utilizar um auxiliar que indique passado, o verbo volta para a sua forma do infinitivo, porque se trata de uma pergunta ou de uma negação. Na forma afirmativa, não. Você não vai ter marca de passado auxiliares, né? Então o verbo vai ter que ser flexionado para o passado. Ou terminando-se com ED, verbos regulares, ou os verbos irregulares que alteram um pouco a sua forma, ok? Então, did you go out last night? Você saiu ontem à noite, a noite passada? No, of course, ok? Of course not. Of course not. É claro que não. Of course not. Do you like chocolate? Of course not, ok? I went to bed early. Eu fui para a cama cedo. What about you? Another expression is this. What about you? If someone says something to you, if someone asks something to you, se alguém te pergunta alguma coisa e você responde, e você quer perguntar a mesma coisa para essa pessoa, só que não fazendo a mesma pergunta. Você utiliza uma expressão. E você? E quanto a você? É essa expressão. What about you? E você? What about you? Okay? For example, do you like French? Yes, I do. What about you? E você? E quanto a você? Me too. Eu também. See you later. Another expression would be see you later. Até logo. Te vejo mais tarde. See you later. See you later. After the exam, let's go out for coffee. Então, após a prova, after the exam, depois do exame, let's go out for coffee, ok? Let's go out. Mais uma vez o go out apareceu. Vamos sair. Let's go out for coffee. Uma observação. Nós temos aqui a palavra coffee, ok? Coffee, mas não necessariamente que fosse um café. Essa palavra coffee pode assumir o sentido de um lanche. Vamos lanchar, vamos tomar um lanchinho. Por exemplo, thanks for the coffee. Thank you for the coffee. Obrigado pelo lanche. Ok? Thanks for the coffee. Last expression would be good idea. Nós vimos anteriormente, I have no idea, não faço ideia, no idea, no idea. Temos agora good idea, para você concordar com a ideia que foi legal. Então, good idea, boa ideia, uma ótima ideia, né? Good idea. Então, nós temos aqui, mais uma vez, algumas outras expressões que vocês devem write down, anotar e praticar e colocar no seu vocabulário do dia a dia. Então, passemos à frente. Agora aqui na unidade 13, Unit 13, nós temos aí Making a Living, ok? Very easy. Ask and answer these questions. Então, pergunte e responda a estas perguntas. Number 2, ask your teacher the same questions about teaching English. Então, pergunte ao seu professor essas mesmas questões sobre ensino de inglês, sobre ensinar inglês. Então, olha só. Nós temos aí 2 questions. Number 1. Tá nesse first balloon, o primeiro balãozinho aí. How long? Por quanto tempo? Há quanto tempo, né? How long have you been studying English? Quanto tempo você vem estudando inglês? Okay? Perceba que nós temos aí uma outra estrutura verbal. Have you been studying? Ok? Então, é o presente perfeito contínuo. Uma ação contínua utilizando-se aí do presente perfeito. Lembramos que nós já estudamos o presente perfeito. Indica ações que iniciaram-se no passado, porém que não tem muita margem de já ter se acabado, e elas têm influência no tempo presente. For example, I have been working. I have worked for CEAD for
2 years, for example. Então, eu tenho trabalhado. Então, algo que iniciou-se no passado e que tem influência até hoje no presente. Não é finda, né? A ação não é finda como no passado simples. No passado simples, não. Você realizou uma ação no passado e lá mesmo ela acabou-se e ficou. Como, por exemplo, I lived in Parnaíba. Eu morava em Parnaíba. Eu morei em Parnaíba. Então, a ação que ficou lá no passado. Trazendo-se aqui para o presente perfeito, para fazer essa associação, eu diria I have lived in Teresina for 5 years. Eu moro em Teresina há 5 anos. Eu tenho morado em Teresina há 5 anos. Então, a ação que iniciei há 5 anos atrás, porém que ainda se realiza. Eu ainda moro em Teresina. Então, aqui, trazendo-se para o presente perfeito contínuo, é quase a mesma coisa. Então, a estrutura disso seria o sujeito da oração, I, o auxiliar have, que o presente perfeito pede, I have lived, mais o verbo principal no passado. Lembrando-se que nós temos regulares e irregulares. No caso, eu estou usando um verbo regular, live, lived. Terminaçãozinha de, lived, porque ele já terminava com a terminação E. Se o verbo termina com E, você não vai acrescentar mais um ED, você apenas acrescenta o E. Lived. I have lived in Teresina since 2010, desde 2010, por exemplo. Então, olha só, vamos aí às frases. Nós temos aí, for example, you have been waiting here for 2 hours. Você tem estado esperando, você está esperando. Não é que você vai traduzir, você tem estado esperando, né? A estrutura é essa, mas você tem esperado, você vem esperando aqui há 2 horas, ok? Então é quase a mesma coisa do presente perfeito que nós já estudamos anteriormente. You have been waiting, wait, o verbo esperar, waiting here for 2 hours. Eu quero transformar isso numa pergunta. Como eu faço perguntas em English. You just change places. Você apenas muda os locais do auxiliar verb, do verbo do auxiliar, na verdade, com o sujeito. Olha só. Na frase anterior nós tínhamos you have been waiting. Então, para transformar isso numa pergunta, eu vou colocar o auxiliar have no início da oração. Pronto. Ó. Have you been waiting here for 2 hours? Have you been waiting here for 2 hours? Cuidado também com intonation, a entonação da pergunta, né? Você tem que marcar que é uma pergunta. Até na sua entonação, a gente faz isso o tempo inteiro em português, ok? Então, se você não entonar, é como se você não colocasse um ponto de interrogação. Um question mark, ok? Então, have you been waiting here for 2 hours? Very simple, very easy. E transformando-se isso em uma pergunta, você apenas acrescenta a partícula da negação not, ok? Example, you have not, or you haven't, se você quiser juntar tudo. You haven't been waiting here for 2 hours. You have been waiting for 1 hour, for example, ok? Very simple. Há um link que vocês podem acessar para mais exercises, more questions about this time tense, sobre esse tempo verbal. Ele está aí. Acessem, pratiquem, leiam, respondam. Como eu sempre digo a vocês, se não houver prática, não há progresso. Ok? Vamos ver aí um pouquinho mais abaixo. To form the present perfect continuous, we use have, que é o auxiliar, então, o sujeito da oração, mais o auxiliar, have or has. Lembrando-se que ele vai depender do sujeito. Então, se o sujeito da oração, por exemplo, for tratar-se de he, she, it, third person, terceira pessoa do singular, o verbo have vai alterar-se para has. Então, é uma pequena mudança. Então, o auxiliar have or has, mais been, que é o verbo be, mais o verbo principal com ing, que indica aí a continuidade da ação, ok? Está acima. Nós falamos sobre isso antes de vermos este exemplo, ok? Let's go ahead. Often there is very little difference between the present perfect simple and the present perfect continuous. Como disse a vocês anteriormente, há pouca diferença
né, entre um e outro. In many cases, em muitos casos, both, ambos, okay? Both are equally acceptable, são perfeitamente aceitáveis, ou utilizando-se um ou outro, porque a gente faz isso o tempo inteiro na língua oral, no dia a dia, né? Então vejamos aí some examples. They've been working here, olha só, they have been working. Então nós temos o sujeito da oração, they have auxiliar para indicar o tempo verbal, they have been working. Olha aí, auxiliar have, o verbo be no particípio been, mais o verbo principal da oração com ing. They've been working. Eles têm estado trabalhando, eles têm trabalhado here for a long time. But Eddie has worked here for even longer. Okay? Another example. I have left. Olha aí, nós temos aqui como dei exemplo anteriormente, o presente perfeito. Eu tenho morado aqui. I have lived. Eu moro aqui há 10 anos. I have lived here for 10 years. Então, a ação que iniciou-se no passado, mas que até hoje ela é efetiva. Não se acabou no passado. Então, I'm here for 10 years. Eu moro aqui há 10 anos. Eu tenho morado aqui há 10 anos. And she has been living here for 12 years. E ela tem estado morando. Como se vocês, ela tem vivido aqui há 12 anos, por 12 anos. Então, nós temos a primeira oração, o presente perfeito. E na segunda oração, o presente perfeito com same thing. Almost the same thing. Quase a mesma coisa. Pequena diferença na estrutura, ok? To emphasize, para enfatizar, ok? Emphasize the action, para enfatizar a ação. We use the continuous form. Então, se você quer enfatizar, como houve na frase anterior, você quer enfatizar uma ação, no caso lá que ela vivia, já estava morando há 12 anos, mais que ele precisou enfatizar, você vai usar o continuous, ok? Olha aí o exemplo. We've been working. Olha a estrutura. We have been working. Temos estado trabalhando. Nós temos trabalhado duro, para valer, por muitos meses, ok? Essa expressão a couple of quer dizer muitos. A couple of years, muitos anos. A couple of, ok? A couple of months, muitos meses. A couple of days, muitos dias. Ok? A couple of. Então, nós temos estado trabalhando, nós temos trabalhado por muitos meses. Então, para enfatizar-se, né? Olha aí. She's been having a hard time. She has. Apenas abreviado, ok? Porque nós temos aqui a terceira pessoa do singular, he, she, it. A gente lembra que o verbo auxiliar have, ele vai alterar-se para has. Ok? She has been having a hard time. Olha aí uma coincidência. Nós temos o verbo have como auxiliar. Aliás, na verdade, ele é o auxiliar. Have or has no início da oração. E temos o verbo principal have, que é apenas uma coincidência. Ok? Então, apareceu aí as duas formas do mesmo, entre aspas, verbo. Porém, um é auxiliar e o outro é o verbo principal. Ok? Foi apenas uma coincidência. É como o verbo do. E auxiliar do também, né? Do you do your homework, for example, ok? Iniciando-se, do you do? Então, do, você faz, do you, ok? Esse do é apenas um auxiliar. Quando se trata do verbo principal, então, do you do? Você faz o seu dever de casa, do you do? Ok? Sabemos disso, né? Então, to emphasize the result, para enfatizar o resultado, of the action, para enfatizar o resultado da ação, we use the simple form, que é a forma mais simples. Mais abaixo, nós temos mais um link para que você acesse. Então, acessem, respondam, leiam, pratiquem. Se não houver prática, não há progresso, ok? Let's go ahead. Vamos para frente. Olha aí. Exercises, two sentences for practice, para praticar. Complete these sentences with the present perfect simple or present perfect continuous. Acabamos de vê-los, né? Olha só. Eu, read. Nós temos aí o verbo read, que é o verbo ler, ok? Read. This book
for past week. Ok? E a segunda oração, I, mais uma vez o verbo read, to newspapers today. Ok? Newspapers, jornais. Book, livro. Ok, bora lá. Então, vamos completar. Já estão, na verdade, né? Então, I have been reading. I have been reading this book for the past week. Então, olha só. Para enfatizar, usamos o continuous na primeira oração. Houve uma ênfase, emphasize. And number two, I have read. Ok? A pronúncia desse verbo muda. Ele é um verbo uniforme no infinitivo, no passado e no particípio. Mas isso não quer dizer que ele tenha a mesma pronúncia, ok? Então, read, read, read. Ok? Então, nesse caso aqui, como nós temos o presente perfeito, o present perfect, nós temos I have read. Cuidado com essa pronúncia. I have read two newspapers today. Ok? Eu li 2 jornais hoje. Ok? E as perguntinhas que nós já até completamos aí acima. Então, qual deles se trata do contínuo? Qual deles se trata do perfeito? Qual deles enfatiza? Ok? Nós acabamos de ver. Let's go ahead. Alguns prompts, lembretes, olha só. Some tips, algumas dicas. It is important to remember that non-continuous verbs cannot, não podem, be used in any continuous tense. Also, certain non-continuous meanings for mixed verbs cannot be used in continuous tenses. Instead, ao invés de, ok? Instead of using present perfect continuous with these verbs, you must, você deve, olha aí o modal, você deve use present perfect, ok? Examples. Sam has been having his car for 2 years, o que não é correto. Então, ele não tem estado usando. Então, ele tem estado usando, é como português, né? O que chamam por aí de português da secretária. I'm sorry. Quando se diz, eu vou estar atendendo, eu vou estar anotando. Fica feio, estilisticamente falando, né? Então, o mesmo caso é isso aqui. Então, dependendo do sentido da oração, você vai adequar. Se é correto, entre aspas, né? Ou não. O que é mais adequado? Então, Sam has been having his car for 2 years. Como ficaria essa oração? De uma forma mais correta. Sam has had his car for 2 years. Okay? And number 2, Sam has had his car for 2 years. Not number 2, it's the correct form, right? I'm sorry. Ok? Então, estilisticamente falando, a gente vai adequando. É como português, como eu disse a vocês. A forma do eu vou estar anotando, eu vou estar copiando, eu vou estar falando com o patrão, não é legal. Então, praticamente a mesma coisa. Ok? Let's go ahead. On this slide, we have choose the correct tense. Deveríamos escolher aí o tempo verbal correto, baseado no que nós já vimos. Então, number 1. How long? Por quanto tempo? Have you been living in Montreal? Quanto tempo você tem morado em Montreal? Okay? Number 2. Anna has been finding a good job. Ela tem estado encontrando a good job. Or Anna has found. Ou Anna encontrou a good job. Nós teríamos aí o Anna has found. Ela encontrou. Lembrando-se que nós temos a estrutura do verbo has, ok? Passado perfeito, presente perfeito. Has ou have, no caso aqui has porque nós temos Anna como sujeito. And found, que é o particípio do verbo find. Encontrar, ok? Has found, encontrou. Então, Anna has found a good job. 3. Pete and I have gone out
Or have been going out for over 6 months. Seria mais adequado aí. Pete and I have been going out for some 6 months. Então, enfatizando isso aí, nós temos saído, nós temos estado saindo, ok? Então, enfatizando-se aí, usando-se aí o contínuo, passado, o present perfect continuous, ok? Number 4. Eu bought a new home a few months ago. Ok, nós temos aí marca de passado simples. A few months ago, alguns meses atrás. Então, a ação que iniciou-se no passado e lá mesmo ela foi findada, né? Então, nós utilizaríamos aí apenas o passado simples. I bought. Bought é o passado do verbo buy, comprar. I buy, I bought. Okay? I bought a new home a few months ago. Comprei uma casa nova alguns meses atrás. E não I have bought. I have bought. Okay? Number 5. How long have you had your car? Or how long have you been having your car? Então, há quanto tempo você tem seu carro? How long have you had your car? Há quanto tempo você tem seu carro? Number 6. Tom worked. Olha aí, worked, marca de passado. Uma ação que iniciou-se lá no passado e ela continua lá no passado. Lá mesmo ela se acabou. Ou nós utilizaríamos Tom has been working. Vê o sentido da frase. At the post office, nos correios, post office, for the past month. Desde o mês passado, ok? Então, o que utilizaríamos aí? Então, se é desde o mês passado, seria has been working. Tem estado trabalhando, tem trabalhado. Então, desde lá até agora. Então, perceba que muitas vezes você vai decidir pelo sentido da frase, ok? Então, vê o sentido de toda a frase, ou pensa no sentido de toda a frase, quando oralmente, e aplica o tempo verbal correto, ok? Number 7. I've written. Or I've been writing an essay all day. O dia inteiro, eu tenho feito isso o dia inteiro. Então, comecei a ação no passado, no início do dia, estou fazendo até agora. Olha só, Tom has, lembrando-se mais uma vez, em vez de have, nós utilizamos o has, por conta do sujeito da oração ser Tom, terceira pessoa do singular. Third person of singular, right? Então, Tom has been working. I'm sorry, it was number 6. Number 7, I've been writing. Number 7, eu tenho estado escrevendo, né? Então, I've been writing an essay all day, em vez de I've reading. Ok? A ação que quis aí se enfatizar. And number 8, I've written 6 pages. Eu escrevi 6 páginas, né? Então, iniciei no passado, não dei marca de que tenha acabado, e essa ação que eu iniciei no passado continua, então ainda estou escrevendo. I've written 6 pages. Já escrevi 6 páginas. So far, até agora, por exemplo. Now I've been writing 6 pages. Okay? That's so easy. On next slide, we have some word formation. Okay? Nós temos complete the card with the correct words. Já estão respondidas. Então, just to practice, ok? Nós temos aí o noun, que é, e o verb, ok? Então, nós temos um substantivo, noun, e temos o verb. Então, vamos ver aí, column by column. Death seria a morte, né? O substantivo, death. De que verbo teria derivado isso, né? O que verbo associa-se a isso? O verbo die, morrer. Então vamos lá. Então nós temos complaint, reclamação. Qual seria aí o verbo para esse substantivo? Noun. Então complaint, reclamação, derivaria do verbo reclamar. Complain. Ok? Believe.
Crer, acreditar. Observação aí, nós temos um apóstrofo entre a primeira sílaba, believe, ok? Só marcando aí a tonicidade do verbo, onde é que você deve marcar a sílaba tônica, ok? Então, nós já vemos esse mesmo sistema em dicionários. Então, onde nós temos aí esse apóstrofo, separando essa palavra, entre aspas, separando, é porque a sílaba tônica seria aí, né? Believe, believe, ok? Então, escrevendo-se normalmente, aqui são para fins didáticos, né? Mas escrevendo normalmente eles não é separado assim, você não vai colocar esse apóstrofo aqui para o fim didático de mostrar onde fica a sílaba tônica, ok? Believe, believe. Então, uma crença, believe. Advertise, advertise, percebam a sílaba tônica, advertise, advertir, avisar. Então, o que seria aí um substantivo para isso? Advertisement, ok? Advertisement. Um aviso, uma propaganda. O verbo promise, promise, ok? Percebam aí a sílaba tônica. Promise. Promessa coincidiu com o verbo promise, prometer. I promise you my love, por exemplo. Eu te prometo. I promise you to help you. I promise to help you. Prometer, coincidência, né? Feeling, feel. Advice, advise. Description, describe. Invention, invent, ok? Government, govern, fica de dever de casa. A prática da pronúncia, da pronunciation, e buscar aí o significado. São fáceis, verbos fáceis, substantivos fáceis, que nós já até conhecemos nessa nossa caminhada aqui do inglês, com o inglês. Então todo mundo já deve conhecer esses adjetivos e, aliás, esses substantivos e esses verbos. Na segunda coluna nós temos substantivos e temos adjetivos, ok? Dever de casa também. Então, death, die. Honest, honest. Variety, varied. Success, successful. Health, healthy. Beauty, beautiful. Wealth, wealthy. Noise, noisy. Comfort, comfortable. Peace, peaceful, ok? Processo aí de formação. Let's go ahead. Nós tínhamos aí que completar, mas já estão completos, ok? Então, promise me that you'll always love me. 4 years. Number 2, she was taken to the hospital by ambulance, but she was, mas ela já estava dead on arrival. Ela já estava morta. On arrival. Então, aí nós decidiríamos se utilizaríamos substantivos, verbos ou adjetivos, depending on the sense of the sentence, dependendo do sentido da frase, o que gramaticalmente você aplicaria naquele momento, nesta lacuna, ok? It's gonna be very fast, ok? Or they wealthy, ok? Or they wealthy, eles são ricos, wealthy, ricos. Yes, they're millionaires. Where does the money come from? Money. Lembrando-se da pronúncia, money. They have a very successful business. Eles têm um negócio de muito sucesso. Okay? I love the quiet of the countryside. I saw an for a job as a writer. The sofa that I fell asleep. Okay, you complete these sentences, right? Very easy too. Next, we have to complete the sentences with the adverbs. Nós temos aí uma caixinha for sentences. One more time, mais uma vez, né? Nós temos aí de questão number 1 até number 4. E na caixinha nós temos aí mainly, que vem de main, principal, mainly, principalmente. Então, olha só, a regrinha para isso seria acrescentar ou y ou ly. Então, a palavrinha era main, principal, mainly, principalmente. Soft, macio.
Softly, docemente, maciamente, ok? De forma macia. Possible, possível. Possibly, possivelmente. Simple, simples. Simply, possivelmente. There is, muito fácil de formar isso. Real, verdadeiro. Really, verdadeiro, real, sério mesmo, né? Near, próximo ou perto. Nearly, bem proximamente, ok? Então, basta que você acrescente L e Y ou duplique o L aí quando necessário, de acordo com as regras que nós já conhecemos. Então, vamos ver aí. Então, number 1. Are you going out? Olha aí. Go out, sair. Então, are you going out? Você vai sair? Você está saindo? Possibly, possivelmente. I don't know yet. Então, possibly, possivelmente, ok? Temos aí adverbs. The homework was really difficult. O dever de casa estava realmente really difficult, ok? I couldn't do any of it. Eu não pude fazer nada, não consegui fazer nada dele. How old are you? I'm nearly 8. Estou pertinho dos 8 anos. My birthday is next week. Será na próxima semana o meu aniversário. I travel a lot in my job. Nós, tutores, we travel a lot in our job. Viajamos muito no nosso emprego. Mainly to Canada. Principalmente para o Canadá. Então, nós temos main, acrescentou-se LY, ficou principalmente. Mainly, então nós. Mainly to the south. Principalmente para o sul. Ok? Segunda caixinha, nós temos a mesma coisa. Adverbs. Então, serious, seriously. Exact, exactly. Careful, carefully. Fluent, fluently. Ok? Seriamente, exatamente, cuidadosamente, fluentemente. Então, esse mente que nós temos no português seria essa terminação LY aí no inglês. E formaria um advérbio, de modo e etc. Ok? Olha só, vamos rapidamente aqui. I used to speak Chinese. Nós já vimos esse use nas unidades anteriores, né? Used to, costumava, estar acostumado a fazer algo. Okay? I used to speak Chinese. Eu costumava falar Chinese. Fluently, fluentemente. I used to speak French fluently, for example. But I've forgotten it now. Mas eu esqueci agora. Number 2, please drive carefully. Por favor, dirija cuidadosamente. Carefully, aí pede um adverb, right? Então, careful, com cuidado. Carefully, cuidadosamente. Number 3, I have exactly, eu tenho exatamente, $7.52. Exactly, exatamente. And number 4, there was an accident. Houve um acidente. Temos aqui o verbo haver. Já conhecemos também. Ele é o verbo there to be. Quando nós o conjugamos ou flexionamos, fica there was ou there were. Singular. There was, houve. There were, houve também, né? No plural. Ou não necessariamente plural, porque Ok, plural. There was, there were. There was an accident, but fortunately, olha só, fortunately, felizmente, fortunately, daqui a gente pode até lembrar do unfortunately, infelizmente, ok? No one was seriously injured. Ninguém ficou seriamente ferido. Seriously, ok? Very easy to. Como disse a vocês, é uma regra muito fácil, muito simples. Então, basta que você acrescente o LY or just other expressions here. We have some numbers to practice, right? I think numbers we practiced nas primeiras unidades, lá no iníciozinho do curso. Então, vamos apenas aqui revisar rapidamente. So we have some numbers here. If you want to ask someone the telephone number, what is the question?
como é que você pede número de telefone de alguém? What's your telephone number? What's your telephone number? What's your number? What's your number? Okay? So it's 919-677. Lembrando-se que quando nós temos dois números iguais juntinhos, nós podemos dizer 77, okay? 33, 99. So 671303, ok? Mais uma vez, lembrando-se que o número 0, ou você diz 0, ou você diz ou, como se fosse a letrinha O, ok? Pratiquem esses números. Bora lá, todo mundo diz, vai se dizendo, vai repetindo e pratique os numbers, right? Prática nunca é demais. Se você não pratica, você não progride. Ok? E tem um pequeno quadro aí. Listen to 3 fun conversations and decide. Nós não temos a conversation here, mas nós podemos aproveitar as expressões. The expressions. Ok? The first column, na primeira coluna nós temos who is speaking to who. Quem está falando para quem? Segunda coluna. What are they talking about? Sobre o que eles estão falando. How well do they know each other? O quão bem eles conhecem um ao outro, o quanto eles se conhecem. Each other, um ao outro, ok? For example, they love each other. Eles se amam, eles amam um ao outro, ok? They help each other. Eles ajudam um ao outro, ok? Each other, um ao outro. Pode ser também one another, um ao outro. Or each other, que é mais comum, ok? Olha aí mais uma expressão. Anote, pratique, coloque no seu vocabulário do dia a dia. Então vamos ver aí, nós tínhamos o number 1. Peter and John. John is asking for a favor, for example, their friends. Okay. And number 2, and Baker. And prospective student. Okay, example. And number 3, Jim and Mike's friend. Okay, just for some expressions you can practice at home. You can imagine a dialogue. Você pode imaginar um diálogo e escrever ou fazer oralmente mesmo. Pratique. Next slide is going to be look at these telephone expressions. Como já vimos anteriormente em unidades até que já foram trabalhadas noutra aula, nós vimos essas expressões aqui que nós temos de falar ao telefone. Então, e são expressões que nós já devemos ter visto, né? For example, hello, okay, hello. Who's calling? Who's calling? Quem está falando? Quem ligou? Who's calling? Who's speaking? Quem está ligando? Quem está falando? Hello, who's speaking? Who's this? Quem é? Who's this? De quem se trata? Who's this? This is John. This is Maria. This is me. Sou eu. This is me. Okay? This is. E não here is John, por exemplo. Aqui é o John. No sentido literal que a gente volta e meia tende a tentar traduzir literalmente, né? Mas a expressão é this is. This is me. This is John. Não here is John. Aqui é o John. Aqui sou eu. No. This is me. Sou eu. Ok? Vamos aí completar, né? Ok. Complete the expressions from the telephone conversations. Could I speak to Ann Baker? Lembrando-se que nós temos aqui uma pergunta. Poderia eu falar com, ok? Então, por isso houve aí a troca. I could speak to Ann Baker. Mas aí, transformando-se numa pergunta, could I speak to Ann Baker? Ok? May I speak to John Baker? Ann Baker? Ok? May I? Can I? May I go to the bathroom, for example? Ok? Nós fazemos aí a inversão. E nós temos aí um modal também. I'm sorry, but Mike's out. Mas o Mike saiu, ele está fora agora, right now. Mike's out. I'm sorry. Outra expressão que nós já conhecemos e vimos anteriormente, ok? Can I take a message? Posso deixar a mensagem? Can I take a message? I'll try again later, ok? I'll try again. Try again. Tentar de novo, ok? Algumas outras expressions.
And last but not least, por último, mais ou menos importante, nós temos Unit 14, ok? All you need is love. Já fizemos questões dessa natureza, onde nós temos em uma coluna umas sentenças e na outra coluna sentenças que assemelham-se para serem associadas. Então, o que eu sempre digo a vocês é que esse tipo de questão você deve escrever, ok? Então, você escreve, além de associar, você pratica a leitura, pratica a escrita e pratica a oralidade também. Então, vamos lá. They met. Ok, nós temos aqui o verbo no passado, olha aí, met, que é o passado do verbo meet, encontrar ou conhecer. Então, they met each other, um ao outro, eles se conheceram a long time ago, um longo tempo atrás, há muito tempo atrás, a long time ago. Number 2, they've known each other. Então, they have known each other. Nós temos aqui o tempo verbal present perfect. They've known each other for a long time. Eles se conhecem há um longo tempo. Estamos falando aqui de uma ação que iniciou no passado, mas que não acabou. Ela continua tendo efeito. Por isso, presente perfeito. Olha só, eles se conhecem há muito tempo. Eles continuam juntos. Number 3. They see each other every week. Que tempo verbal nós temos aqui? Eles veem um ao outro toda semana. Nós temos o simple present, uma ação corriqueira, algo do cotidiano. Eles se veem toda semana, ok? Então, simple present. Number 4. They were living in Seattle. Eles estavam morando em Seattle when they met, quando eles se conheceram. Tempo verbal, we were living, they were living, ok? They had never been to Seattle before, ok? Tempo verbal, dever de casa. What's the difference between these sentences? Ok, we have here, como eu já disse, uma por uma, não há necessidade de que nós façamos aí a análise, porque eu já fiz, nós fizemos juntos, na verdade, ok? Acho que só deixei de comentar a primeira, né? Que era they met each other. Na verdade, eu comentei, né? Porque é o passado, verbo no passado, ação que aconteceu lá e lá mesmo ficou. Por isso, o tempo verbal do passado, ok? Então, concluído aí essa parte de início da 14. The past perfect, o passado perfeito, expresses the idea that something occurred before another action in the past, como nós temos percebido. It can also show that something happened before a specific time in the past. Também pode mostrar que alguma coisa aconteceu antes de um tempo específico no passado. A estrutura é a seguinte, é o had, lembrando-se que nós no presente perfeito tínhamos have or has, presente, mais o verbo no particípio. Aqui nós só alteramos o auxiliar. Had, tinha, havia. Então, had, mais, ainda mais uma vez, o particípio do verbo. Olha o exemplo. You had studied English before you moved to New York. Você havia estudado. Had studied. Então, esse tempo verbal se trata de uma ação que aconteceu antes mesmo de uma outra ação. Ok? Então, olha o exemplo. You had studied English before you moved to New York. Ok? Então, você tinha estudado, havia estudado inglês antes de se mudar para Nova York. Antes que se mudasse para Nova York. Uma ação no passado que aconteceu antes de uma outra ação também do passado. Transformando isso numa pergunta. Had you studied English before you moved to New York? Okay. Had you studied English before you moved to New York? Mudamos aí as coisas de lugar. Very easy too. And the negative form, you had not, or you hadn't, juntando tudo, né? You had not studied English before you moved to New York. Very, very easy. Porque nós já conhecíamos a estrutura do presente perfeito. Have studied. Só que lembrando-se mais uma vez que o presente perfeito a gente vai utilizar o verbo auxiliar have or has, presente, e aqui no passado perfeito nós utilizamos o auxiliar have no passado, had. Só tem uma forma, ok?
Very, very simple. Let's go ahead. Okay, we have here to talk to a partner and make a sentence from the card. Um exercício, né? Olha só, nós temos algumas colunas com a estrutura da frase. Por exemplo, você tem que create sentences. Eu vou dar um exemplo e as outras vocês vão tomar nota, colocar no papel, praticar, ok? Olha só, I'm going to choose, e eu vou escolher our teacher, por exemplo. Our teacher, o nosso professor, was angry. Nosso professor ficou zangado, was angry, ou estava zangado. Our teacher was angry because, agora vamos saber o motivo, né? O because vai servir para todas elas. Então são frases bem simples de se formar. Our teacher was angry because nós, não posso dizer que sou eu porque eu iniciei a frase com nosso. Our teacher, nosso professor. Então somos nós. Our teacher was angry because nós não tínhamos o quê? We had not done the homework. Não havíamos feito o dever de casa. Very simple. Então, cuidado com essas frases. Vejam o que se associa perfeitamente de acordo com o tempo verbal, de acordo com o sentido da frase, de acordo com o que nós estudamos. Ok? Very easy too. Deixa eu fazer uma outra frase. Vamos lá. Passamos juntos. For example, vamos escolher eu. I was hungry. Eu estava faminto. I was hungry. Because, quero chamar a atenção para essas duas palavras antes de continuarmos. Na primeira frase, na primeira oração que nós construímos, eu usei a palavra angry. Ok? Angry, zangado. E agora estou utilizando a palavra hungry. Ok? Faminto. Angry, hungry. It's different. Take care with your pronunciation. Cuidado com a pronúncia. Angry, zangado. Hungry, faminto. Ok? Continuemos. Então, I was hungry. Eu estava faminto. Because ok. Se eu iniciei a frase com eu não posso utilizar outra coisa que não seja eu. I was hungry because because eu não tive, I hadn't had any breakfast. Eu não tive nenhum café, não tomei café algum, não tomei breakfast, uma das refeições do dia, né? Breakfast, café da manhã. Então, I was hungry because I had not had any breakfast. Ok? Então, as outras frases vocês vão formar. Forme pelo menos umas 10, há várias possibilidades. Então, escreva, revise, pratique e coloque no seu vocabulário diário. Ok? Some practice here. Put the verbs in the correct tense. Colocar os verbos no tempo verbal correto. Past simple or past perfect. Ok? Lembrando-se que o passado simples, que ocorreu no passado e lá mesmo ficou, e o past perfect é uma ação que ocorreu antes, lá no passado. Very easy to realize. Muito fácil de identificar. Ok? Examples. The wind, o vento. Blow é o verbo soprar. Ok? Nós temos aqui um verbo frasal. Blow away. Levar, soprar para longe. Ok? Blow away, levar, no sentido que o vento levou. The wind blow away the leaves that we collect. Então, o vento soprar as folhas, nós colhemos, coletamos. Como ficaria aí os tempos verbais adequados? O vento soprou ou levou as folhas que nós havíamos coletado. Olha só, uma ação que aconteceu antes de uma outra ação. O fato de ter coletado as folhas ocorreu antes de que o vento as levasse.
Então, o que a gente utilizaria aí? Olha só. Very clear, right? Muito claro. The wind blew. Ok? O passado de blow, blew. The wind blew away the leaves that we had collected. Nós havíamos coletado. Had collected. Number 2. She threw. Throw é o verbo atirar algo, jogar algo. Throw. Throw. Throw away, jogar fora. Mais um verbo frasal. Então, throw, jogar, atirar algo em alguém. Throw a rock. Throw a ball, jogar uma bola, tirar uma bola, jogar uma pedra. Throw a rock, throw a ball. E throw, junto com away, vira jogar fora, throw away. O passado de throw é threw, ok? She away the letter, a carta that she write. Escrever. Throw, write, ok? Como ficaria aí? Olha só. She threw away. Ela jogou fora. She threw away the letter that she had written. Ela jogou fora a carta que ela havia escrito, had written. Então, o verbo write, lembrando-se aqui mais uma vez, write, escrever. No passado simples, wrote. E no particípio, que é o que esse tempo verbal pede, é written. Ok? Write, wrote, written. Havia escrito, written, escrito. I think there is no problem with this. Eu acho que não há problema algum com isso, né? Quanto a esses verbos. No past simple, a coluna do verbo do passado simples, e o particípio. Todo livro de inglês traz essas três colunas, right? Então, sentar, olhar, pesquisar. Ok? Next one, a próxima. They show. Show é o verbo mostrar. Show me your pictures, por exemplo. Me mostre as suas fotos. Ok? Show, mostrar. E como se diz o show, por exemplo, o show de Luan Santana, por exemplo, seria o concert, ok? Concert. Luan Santana, concert. Roxette, concert. Celine Dion, concert, ok? Porque show é o verbo mostrar. Então, they me the pictures. Para mim, as figuras, ou as imagens, ou ainda as fotos. They, que eles, during their holiday, durante as suas férias, ou durante o feriado. Mais uma vez, óbvio, né? Então, they showed. Nós temos agora um verbo regular, aquele no qual nós acrescentamos ed para fazer o passado. Então, they showed me the pictures. Eles me mostraram as fotos. They, during their holidays, que eles, durante o seu feriado. Take é o verbo tirar. No caso aqui, take pictures, tirar fotos, então. Que eles haviam tirado. Had taken. Nós temos o take, que é um verbo irregular. Lembrando-se que ele no infinitivo é take no passado. Took. E no particípio, taken. Ok? Take, took, taken. Nós vamos precisar do particípio. Taken. Que eles haviam tirado. É igual ao português. A mesma estrutura, gente. Tinha tirado. Had, take, tinha amado. Had, loved, tinha jogado fora. Had, threw away. Ok? Mesma estrutura. Então, had taken, haviam tirado. Então, eles mostraram as fotos que eles haviam tirado durante o feriado. In the evening, à tarde, à tardinha, the children, nós temos o verbo tell, que é o verbo contar algo a alguém, dizer algo a alguém. Their daddy. Daddy é a forma carinhosa para pai, né? O papai. Para o papai deles, para o pai deles. Daddy. What they see é o verbo ver, see. At the zoo. No zoológico. Então, à tarde, as crianças disseram, passado pela lógica. Passado do tell, told. Então, nós temos aqui que utilizar o passado. Não participe, né? Ok. In the evening, the children told their daddy what they had seen. Haviam visto at the zoo. Ok? Pelo sentido da frase, fica fácil de completar. Had seen, haviam visto. O verbo see, o verbo irregular. No infinitivo, see, no passado. Saw, e no particípio,
seen, que é o que nós vamos utilizar. Had seen, ok? E last but not least, o último, mais ou menos importante, the boy, passado de be, só pode ser was ou were. The boy was very sorry for what he had done. Ele ficou muito triste pelo que ele havia feito. Havia feito. Olha só, nós temos o verbo do. No infinitivo, do, passado. Did, particípio, que é o que nós vamos precisar. Done, ok? Do, did, done. The boy was very sorry for what he had done. Mais uma vez, há um link com o tópico gramatical, exercícios para vocês praticarem. Ok? Let's go ahead. Okay. Okay, we have here a dialogue, a conversation, but we don't have the audio, so we are going to analyze the expressions, right? What does Mary say about John? O que a Mary diz sobre John? Listen and complete the sentences, okay? They are okay. Letter A, what does Mary say? I love John very much. We met 6 months ago. Eu amo muito John. Nós nos conhecemos há 6 meses atrás. Ok, nós temos 6 months ago, marca de passado, então usaria o tempo verbal passado simples, ok? Nós temos aí em questão o verbo meet, no presente, meet, no infinitivo, só que eu estou falando de passado, então ele é um verbo irregular, lembrando-se, meet no passado fica met, que é essa forma que nós temos aí. We met 6 months ago. Continuando. I in love before. Nunca me apaixonei antes. I have never been in love before, porque eu não especifiquei o tempo certo. Só disse que era antes, mas não especificou. Então, nós utilizamos aí o presente perfeito. I've never been in love before. Be in love, estar apaixonado, ok? Number 4. We're very happy. Nós, muito felizes. A maior possibilidade de presente. Então, nós estamos ou nós somos muito felizes. We are. Estamos ou somos, verbo be. We're very happy. I'll love him forever. Ele para sempre. Em questão, o verbo love. Him forever. Forever, para sempre, é algo de futuro, é algo que está por vir. Então, como já vimos, o tempo futuro, você acrescenta uma das formas de se fazer futuro em inglês é acrescentar-se o modal partícula will. Então, I'll love him forever. Chamando a atenção aqui para esse apóstrofo LL, é a partícula will abreviada. Então, I'll love him forever. I will love him forever. Him this evening. Ok, this evening, essa tarde. Indica futuro. Já falei sobre esse tipo de futuro aqui, já até o estudamos. É o presente contínuo que expressa futuro. Já vimos isso na aula anterior, chamei a atenção para isso. Então, ou você diz, I am seeing, eu estou vendo ele essa tarde, ou você diz, I will see him this evening. Ok? Read and listen to the sentences below. Okay, what did Mary tell you? Nós temos aqui para praticar. Então, você vai criar outro diálogo em cima desse. Ok? Olha aí os exemplos. She loved John very much. They had met 6 months ago. She had never been in love before. They were very happy. She would love him forever, or she will love him forever. She was seeing him that evening. Okay? So, simple. Going ahead, we have changes in verbs in reported sentences. Que nós já até vimos nas unidades anteriores, né? Que seria o reported speech. Algumas alterações que acontecem também em português, né? Adequações. Olha só o exemplo. She will do. Ela vai fazer. She would do. Ela faria. Então, em se tratando desses tempos verbais, nós vemos aí o que vai geralmente acompanhar um ao outro. Ok? Futuro do presente. She will do, she will do.
ela vai fazer, ela faria. It's like Portuguese, okay? Number two, she is going to do. Ela vai fazer. Ela está indo fazer. She was going to do. Ela estava indo fazer. Ela faria, ok? She does. Ela faz. She did. Ela fez. She did. Ela fez. She had done. Ela havia feito. She has done. Ela fez ou faz. She had done. Ela faria. Ela teria feito. Ela tinha feito. She had done. She can do. Ela pode fazer. She could do. Ela poderia fazer. Então, percebam que são correspondências. Okay? It's very, very simple. And we have number 3, report these sentences. Okay? I like Anna, said him. The example, I told him that she would call him that night. Okay? Então, vai fazer aí o reported speech. Basta praticar também, nós já até vimos na aula anterior, você pode voltar lá e averiguar. Bom, com isso nós encerramos as unidades 12, 13 e 14. Nós vamos ver agora um pouco sobre a atividade, ok? A atividade number 3, porque a number 1 e number 2 we have commented before, nós já comentamos antes. Very simple activities, right? E aqui na Activity 3, nós vamos fazer o seguinte, já que nós tratamos também sobre occupations, professions, right? Nas aulas anteriores. Então, a Activity Number 3 é um apanhado de todas as unidades, não é isso? Vamos ver aqui. We have a picture, nós temos uma figura, some occupations, algumas profissões. E question 1, look at the picture. Olhe para a figura and then answer these questions. Responda aí a essas perguntas. Very easy questions. For example, letter A, sorry. What occupations can you see in it? Que profissões você vê aí? Volte lá nas profissões, revise. Olha só, nós temos aí o quê? Plumber, teacher, secretary, chef, and so on. E daí em diante, ok? Você vai responder com o máximo de profissões que você conseguir identificar. Ok? Doctor, nurse. Ok? B. Which ones would you like to be and which ones would you wouldn't? Quais você gostaria de seguir? Quais você gostaria de ser e quais você não gostaria de ser? Você pode redigir um pequeno parágrafo. Eu gostaria de ser. I would like to be a doctor because... Isso, e vai justificando. I would like, lembrando que nós utilizaremos aqui o tempo a partícula would, gostaria. I would like, I would be, I would love, ok? Então eu seria, gostaria, eu faria, eu amaria. 3, describe the job definition. Você vai descrever essa profissão que você escolheria, would choose. Então é mais um pequeno parágrafozinho para você descrever quais são as atribuições, o que a pessoa faz, o que ele não faz nesta profession, nesta occupation, right? Number 2, nós temos até aí umas dicas que dá para você utilizar na question 1, letter A, ok? Nós já até fizemos algumas dessas de outra vez, algumas delas nós pronunciamos juntos, ok? Vamos até repetir, quem sabe, né? Receptionist, artist, lawyer, architect, taxi driver, sales assistant, vet, decorator, miner, dancer, detective, soldier, ambulance driver, mechanic, farmer, dentist, plumber. Descobriu o que é plumber? Dever de casa. Housewife, firefighter, okay? When you are at home and something goes wrong with your water, for example, on your sink, na pia, for example, or in your toilet, for example, you call a plumber to help you, right? Plumber. E já fizemos, se não me engano, na atividade 2, uma questão igual a essa. Você vai
criar perguntas e respondê-las com sim ou não. Por exemplo, nós temos aí duas colunas, olha só. Do you, você, vamos criar um exemplo. Do you earn a lot of money? Earn é o verbo ganhar, arrecadar. Então, do you earn a lot of money? Você ganha muito dinheiro, ok? E aí você responde, yes, I do. Ou, no, I don't. Do outro lado, do you have to? Nós estamos aplicando aqui o modal have to, ter que por necessidade, ter que fazer algo por necessidade. Então, do you have to use your hands? Você tem que usar as mãos. Yes, I do. No, I don't. Yes, I have to use my hands. No, I don't have to use my hands. Okay? Very easy to criar frases e respondê-las nesse modelo. Eu até deixei alguns exemplos aí. Okay? Use the information contained in the image above to create 5 questions and their respective answers, right? Então, você vai criar 5 perguntas, 5 questions, e suas respectivas respostas. Olha o exemplo. Do you work indoors? Você trabalha indoors? Yes, I work indoors. Ou, simplesmente, yes, I do. No, I don't. Okay? You create questions and you answer. Cria perguntas e respostas. E dá respostas. Number 3. Which of the jobs wouldn't you like to do? Olha aí, you would not. Não faria, não gostaria de fazer. Neste exemplo, você vai criar sua própria resposta. Olha só. I would be a farmer. I would not be a farmer. Eu não seria fazendeiro. Because they have to work outdoors all year. Porque eles têm que trabalhar ao ar livre o ano inteiro. Uma das possibilidades. Então, você cria outras possibilidades tomando essa como example, right? And number 4, choose a job and describe the things you have to do and the things you haven't to. Escolha um emprego, uma profissão, e você vai descrever coisas que a pessoa tem que fazer e coisas que ela não tem que fazer nessa profissão. For example, if I were a teacher, se eu fosse um professor, I would have to prepare, ok? Então, I would have to prepare materials, create homework and tests, talk to kids' parents, go to theater meeting, be on time on my classes, but I don't have to work during the summer, ok? Não tenho que trabalhar durante as férias, durante o verão. Go to work every day, work long hours, trabalhar durante muitas horas, work on the weekends, etc, ok? E aí você vai criar, este era o exemplo, você cria o seu parágrafo, ok? Já até comecei aí. If I were a carpenter, I would what? Né? Number 5, you have to create problems and suggestions. Você tem problemas e sugestões. Então você vai criar um problema, já vimos uma questão parecida a essa, se não me engano, na atividade 2. Então você problem, por exemplo, a headache, dor de cabeça. E dá uma sugestão, go to see a doctor. E mais embaixo, você vai criar o conselho por completo. Estava com dor de cabeça, né? Headache, have a headache, está com dor de cabeça. Go to see a doctor. E ver um médico. Então, cria uma frase para isso. You should go to see a doctor. Usando aí Moraes. Você deveria ir ver um doutor. You must see a doctor. Você deve ver um doutor. You have to see a doctor. Você tem que ver um doutor. You need to see a doctor, ok? You may see a doctor. Então, você vai variar aí, formulando frases, respostas. Então, você cria as sugestões e dá the answers, les réponses, as respostas. Number 6. Make 5 sentences from the card. Já fizemos questões assim também, né? Deixa eu te dar aí um exemplo, olha só. If I found, se eu encontrasse, lembrando que este verbo está no passado, ok? Segundo condicional. Se fosse primeiro condicional, seria presente. If I find, se eu encontrar. If I find a lot of money, se eu encontrar muito dinheiro. Porém, aqui nós temos o segundo. If I found,
Se eu encontrasse a lot of money, então obrigatoriamente a segunda frase vai ter que concordar no tempo verbal também. I would. É como português, como tenho dito a vocês. Se eu encontrasse, eu faria o seguinte. Então, mesma coisa em English. If I found a lot of money, I would buy a big house. Right? Você vai criar também 5 expressions. Not 5 because I have answered one. Não 5 porque eu já respondi uma, but 4. Okay? Very easy the activity. Number 7, use the formulas on the prompted situations below to ask and answer questions. Você vai usar essas fórmulas para criar respostas. Very, very easy too. Mesma coisa. Basta que você leia com atenção, entenda o que se pede, responda. Number 8. Make more questions about Andy. Você vai criar mais perguntas sobre a Andy. Deixei também um example. How long trying to find a job? Então, há quanto tempo tentando encontrar um emprego? Olha aí a sugestão de resposta. How long was he trying to find a job? Você cria as outras perguntas. Right? On number 9, you have on the card. Mesmo esquema das anteriores. Faça 5 frases. Junta. Vê se está coerente. Responde. Envia. Olha aí um exemplo. I was angry because I had a busy day. Eu estava angry, chamando mais uma vez a atenção para essa palavra. Okay? Angry, zangado. Because I had a busy day. Porque eu tive um dia cheio. Okay? E temos aí on question 10, questões aí do modelo ENAD. Okay? Então você vai read the verb, read the text, see the picture, analyze everything, and answer the question, right? Very hilarious. Letter B on question 10. Again, retirement age. Idade de aposento, aposentar-se aqui, retirement age. Mais uma vez, you read the text, analyze, and answer to the questions. Ok? So, com isso, nós concluímos. Nós vimos as 3 unidades que deveríamos cobrir hoje. Nós vimos a atividade. Eu creio que deva ter ficado claro para vocês. So if you have any question, please send me. I'm here to help you. Okay. And that's it. E é isso. Novamente a 7 questions. Okay? Okay, we have some questions here. Professor, essa primeira questão é para responder em inglês. Yes, everything in English, please. Don't answer nothing in Portuguese, okay? If the question is in English, you have to answer this in English, okay? Try to express yourself in English. Você tem que tentar responder em inglês. Então, tudo vai ser in English, right? Como eu já havia falado anteriormente, na aula anterior, eu já recebi alguns. Na verdade, foi né, uma vez, eu recebi uma atividade onde a última questão que pedia um parágrafo para ser escrito, a pessoa me enviou em português. Eu até comentei aqui durante a aula. Não me envie em português, eu preciso de tudo in English, right? Até porque a questão já pede isso. Então, as questões sempre pedem algo escrito in English, ok? Professor, explique a questão 7 novamente. Ok, just 1 minute. Vamos lá à questão 7. Return to question 7. Just a minute. Question 7. Section 7. Okay, we have here, use the formulas and prompted situations below to ask and answer questions. Okay, we have 2 balloons, 2 balõezinhos. What would you do? O que você faria if you came? Se você viesse para casa and found a burglar. O que você faria se chegasse em casa e encontrasse um burglar?
um ladrão. E aí dá uma resposta. I'd scream and run out of the house. Eu gritaria e correria para fora de casa. Chamando a atenção aqui do verbo para um verbo frasal, ok? Run, correr. Run out, sair. Ok? Então, é o mesmo esquema, olha só. Nós temos aqui 4 topics, 4 tópicos. Someone gave you a present that you really didn't like. Alguém te deu um presente que você realmente não gostou. Então, o que você responderia? O que você faria? Assim como nesses balãozinhos acima, que ele formulou uma resposta, né? Se você chegasse em casa e encontrasse um ladrão, o que você faria, né? A resposta foi, eu gritaria e correria para fora de casa. Então, nesse caso, a mesma coisa. Esses 4 tópicos serão respondidos. Você lê e diz o que faria. Alguém te deu um presente que você não gostou, que você realmente não gostou. Então, o que você faria? Próxima. You saw someone shoplifting. Você viu alguém shoplifting. Fica como dever de casa também. O que você faria? Number 3. You found a wallet. Found, passado do verbo find, que é o verbo encontrar. Então, you found a wallet. Wallet é uma carteira. With a lot of money in it. Você encontrou a carteira com muito dinheiro nela. Aí você dá a resposta do que faria. And last but not least, you saw 2 people fighting in the street. Você viu 2 pessoas brigando na rua. Você vai dizer o que faria in this case. Write uma resposta curta, assim como tem acima no exemplo do balão. Right? Okay, thanks. If you have any other questions, please send me and I can help you to solve the problem. Okay? Any other questions? If you don't have any other questions, we can finish our class for today. And I hope you really study hard. You revise the classes, you revise the material, research, pesquisem, write down things we have learned today, practice, read a lot. Como tenho dito a vocês, entrem em contato com o idioma. Quanto mais você puder, as much as you can, quanto mais você puder entrar em contato com o idioma, entre em contato, porque, como disse, se você não pratica, você não aprende. Se você não se dedica, você não progride. Então, são as minhas orientações para vocês. Agradeço. Thank you so very much. Shukran jazilan. I hope you succeed in life. I hope you succeed in classes, in tests, in activities. Okay?